Olá, sou Cristiane Soleri. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Sabatina, Lições de Fé do livro de Josué. E hoje estou novamente com a minha querida diretora do nosso Colégio Adventista de São Caetano, Alessandra. Obrigada, Alê, mais uma vez por Eu estar que aqui, por ter agradeço. aceito o convite. Vamos para mais uma lição maravilhosa. Vamos lá. Antes, Maravilhoso estudar sobre a palavra palavra de de Deus. Deus. Maravilhoso estar aqui com vocês mais uma vez também. Isso mesmo. Podemos começar com uma oração? Vamos. Você ora? Ora, vamos lá. Deus querido, nós estamos, Senhor, aqui reunidos, nós aqui no estúdio e as pessoas também em casa, para falar um pouquinho de Ti. Que Tu possa, Senhor, estar conosco nesse estudo, nessa recapitulação aqui e que possamos, Senhor, sentir verdadeiramente o Teu amor, a Tua presença, a Tua companhia na nossa vida. Que o nosso coração esteja aberto para Te aceitar e que possamos Te seguir por onde andarmos. É em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Amém. A lição falará sobre Deus é fiel. Ai, que maravilha isso, Já, não? já Já falamos falo a tudo. lição, Já né? falamos Já falamos tudo. a semana toda. Deus é fiel. Aham, Ponto. ponto. E aí o verso para memorizar é: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Isso está em Josué 21:45. E aí, Ale, como será essa lição? Primeiro, vamos falar do desenho dessa lição. Aqui, Eu gosto muito gente. de ver os desenhos, sabe? É, Não sei a- se consegue. Clarinha, eu vou colocar aqui. Vê. este desenho fala muito. Tem uma aliança, duas alianças Aham, sim. entrelaçadas, certo? Que fala pra gente um pouquinho diferente se fosse duas alianças soltas. Uhum, Então, alianças entrelaçadas. entrelaçadas. E uma pessoa ganhando a corrida. Simples, né? Quem ouvir, quem seguir tudo aquilo que Deus tem falado pra gente durante todo o trimestre, Que está na aliança. porque a aliança de Deus, ela permanece hoje como era no passado. Uhum, A promessa é a mesma. E ele não falha, ele não muda, né? Os tempos mudam, as pessoas mudam, mas Deus não muda. Então a aliança está ali. Ele está ali para cumprir tudo que já foi cumprido, que ele prometeu e já cumpriu, e tudo que ainda será cumprido. Então, nessa parte aqui, o que a gente precisa saber? Saber não, né? Lembrar, né? é. É que Jesus vai voltar. Amém. Amém. Eu aceitando ou Ou não, não. ele voltará, porque ele prometeu. Segundo, eu posso viver uma eternidade com Jesus porque ele já me deu os meios para isso. Então eu preciso tomar uma decisão agora. Eu vou seguir e vou fazer as mudanças que eu preciso ou eu vou correr o risco de viver nesse mundo tão terrível que me dá prazeres momentâneos, segundo o meu coração, e deixar a eternidade para lá, quando ele voltar, eu não estarei presente. Então, o que ele prometeu se cumprirá, assim como toda a Escritura se cumpriu. E pelo amor e misericórdia dele, ele deixa a nosso critério essa escolha. Ele deu Exato. toda a instrução. E ele fala: olha, a promessa está aqui. Ela será cumprida. Cabe a você Decidir, vencer né? isso. E assim, mais do que isso, ele não só deu pra gente os passos, né, pra gente seguir, mas ele tá ali atento, pertinho. Então, quando eu não sigo e eu sofro, ele tá ali do meu lado, Aham, só esperando falar: Senhor, me ajuda. sim, Eu quero mudar. E ele vai dar pra aham, gente, né? Essa sim. chance de mudança que sozinhos a gente nunca vai Não, conseguir, né? não. É, como eu falei, né? Que bênção ter os dons do Espírito Santo ao nosso dispor. Exato. Porque, inclusive, nós havíamos até comentado na lição lá 10, quando nós fizemos, que é só pedir que ele nos dá. E sobre a interpretação da Bíblia, a importância de ler o texto dentro do contexto. E nessa citação, Cristo fala que todo mundo fala, basta pedir, então a gente pede riquezas. Não, ele deixa claro ali os dons do Espírito Santo Consolador. Se você pedir, estará com você. Quando a gente segue Jesus, quando a gente muda a nossa vida e Jesus se torna parte integrante da nossa vida diária, nós mudamos algumas coisas. Nós mudamos o nosso foco de sucesso.
nós mudamos nossos pensamentos, algumas atitudes, a gente muda muita coisa, Os né? desejos. E aí, o que eu vou pedir para ele é aquilo que ele vai me conceder, porque não vai tirar a minha eternidade. sim. E é interessante a gente pensar que se eu pedir algo que vá tirar a minha salvação, ele não vai dar. Sim. E sim. nós precisamos aceitar a vontade de Deus, né? Forte, E né? muitas coisas nós não entendemos, mas entenderemos e saberemos o O porquê. porquê, isso mesmo. Na lição de domingo, tudo se cumpriu. Fidelidade de Deus. Então, a gente pode confiar nessa fidelidade. E aí é interessante que na primeira perguntinha aqui, né? O que Josué diz a respeito de Deus, como essas palavras se aplicam não apenas à terra prometida histórica, mas também à realidade da nossa salvação. E a resposta é: revela que Deus é fiel. Ele cumpriu a sua promessa e irá cumprir, né? Garantindo que ele cumpriu a Canaã terrestre, ele irá cumprir a Canaã celestial Exato. com a volta de Cristo. Aqui fala também que ele é fiel à aliança que ele fez. Sim. E quando ele fez essa aliança? Foi hoje? Não. Olha quanto tempo ele é fiel em cumprir. Sim. Então, assim, ele mostrou pra gente, né, o que ele deseja e o que a gente precisa fazer. Aqui fala que os israelitas deveriam sempre se lembrar de que nunca poderiam falar que as vitórias eram deles. Deus estava à frente de tudo e eles só receberam a vitória porque foi Deus quem lutou. Mas eles fizeram a parte deles, Sim. né? A importância de não deixar... Senhor, eu quero isso, e deixar nas mãos. Não, Deus ele vai fazer. Mas qual é a minha parte nisso, né? Então, como a gente já viu também em outras lições, o povo de Israel, enquanto ele caía na idolatria, que era tão fácil deles caírem, quantas vezes, né? Eles se esqueciam dessa promessa. E aí vinha o que neles? O sofrimento. Chegando o sofrimento, eles se voltavam para Deus. E aí Deus voltava a abençoar. Olha a paciência desse Deus. Não é diferente hoje. Não. Ele abençoa a gente, aí a gente se afasta, a gente sofre. E não é Deus que dá, que castiga, não. É a consequência das nossas escolhas, né? E o coração do homem continua igual. Nós temos uma necessidade, que o próprio Freud dizia que a gente tem uma necessidade só do que existe. E essa existência, a gente sabe essa necessidade qual é. Quem passa por uma depressão, por uma síndrome do pânico, sabe exatamente como é esse sofrimento. Exatamente. E muitas vezes, né, não é só porque a pessoa é ateu. Não, a gente sabe, cristãos também passam por depressão. Pastores Com a gente certeza. tem. Isso é uma necessidade humana. Por quê? A necessidade da vida eterna. Porque essa vida, como Cristo falou, tereis aflições. Então a gente pode confiar nele, né? Nessa fidelidade que tudo irá se cumprir. Aqui eu queria ler com vocês Efésios 2. A gente vai ler Efésios 2, 8 e 9. Ele diz assim, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É interessante esse verso, porque tudo que a gente faz, principalmente hoje, na era digital, a gente quer mostrar. Né? Não adianta a gente se gloriar com as coisas que a gente faz, não tem valor nenhum. Né? Então, hoje, mais do que naquela época, a gente precisa registrar algo que nós estamos fazendo. Né? Não, tudo que a gente faz não vale nada. Tudo que acontece na nossa vida é Deus quem faz, é Deus quem permite. A gente precisa entender isso. E o pior, aproveitando esse gancho que você colocou, que muitas pessoas que ficam postando glamoures, né, tantas coisas, são pessoas extremamente vazias, com milhares de seguidores, acreditando em uma mentira. Exato. É o que mostra as redes sociais, né? Mostra, uma vida perfeita uma vida e perfeita. feliz. Quem E não é perfeito e feliz? Ninguém. Ninguém. É isso. Na lição de segunda, sinal de preocupação. A preocupação de quebrar a aliança e saber a importância de reconhecer que quem nos dá a vitória. Né? Que é isso. Você vê, né? A lição parece que ela fica repetitiva. Mas
É assim que a gente aprende. Exatamente. Tem que repetir. A gente fica assim, nossa, mas falando, né? Repetindo. Mas nós caímos sempre no mesmo erro e nem percebemos. A gente repete os erros, né? Exatamente. É interessante aqui que fala que o sucesso nunca é automático. Nunca. Aham. Ele está sempre ligado à obediência à Aham. palavra de Deus. Sim. Mas que sucesso é esse? Qualquer sucesso. Porque o sucesso momentâneo significa que ele vai acabar um dia. Mas o sucesso, aquele que, né, transcende o Aham. tempo, as gerações, é aquele que está ligado com Deus. Aham. Né? E assim, sinal de preocupação, Josué, ele sabia mais do que ninguém o que poderia acontecer com aquele povo se saíssem um Aham. pouquinho do caminho. Ele estava preocupado com isso, por quê? Ele já era idoso. E aí? Como que o povo ia ficar? Lembra de Moisés, quando a gente estudou Aham. sobre Moisés? E Sim. Moisés, ele fez aquele discurso final, porque ele sabia que se ele não tivesse próximo ali, o povo ia. Ele teve experiência, né? Teve. E ele nem tinha morrido. Não, Só tinha pois se é, afastado um tempo. Aham. Então, Josué, ele tinha a mesma preocupação. Com quem eles vão se juntar? Sim. Com quem eles vão se casar? Ele sabia que o povo era fraco. E ele sabia que qualquer pessoa que tivesse a idolatria como um meio de adoração, faria com que o povo servisse o Deus errado. E é interessante, né? Não quero fugir do assunto, mas só aproveitar para uma breve reflexão, né, que você comentou, né? Ele sabia com quem você vai se juntar. No começo, Deus queria que as tribos casassem entre si. Por quê? A importância de você ter ali o conhecimento, porque nós sabemos hoje em dia que quando a gente casa, e hoje temos muitos problemas até com as crianças por conta disso, porque cada um vem de um estilo familiar diferente. E aí cada um quer implantar o seu estilo no seu casamento. Exato. Só que a Bíblia diz, o homem casa, se separa do seu pai e da sua mãe para constituir a sua família. Só que hoje a gente se separa por quê? Não, meu marido não segue a regra que era dos meus pais, que, né, a maneira como eu aprendi, como eu aprendi a conduzir a minha vida e vice-versa. Então, eles não tentam caminhar juntos. E também a gente vê que o casal era o único que não deveria se separar, porque os filhos se separam. É verdade. Né? O filho se separa. Então, quem é a sua família? A minha família, eu, meu marido e minha filha. Mas a família da minha filha será ela, o marido dela e os filhos Exatamente, dela. é isso E mesmo. eu preciso ter essa consciência. Todos nós precisamos disso. É verdade. Então, é interessante, né, que falou assim, com quem eles andarão. Porque é isso, e é importante. Costumes, né? Costumes. A gente fala de casamentos que não são da mesma religião e tal. Sim. Amém quando acontece da pessoa se converter. Sim. E é legal pra caramba, né? A Aham. gente torce pra isso. Sim. Mas e quando acontece o contrário? Então, assim, é um risco. Sim. E os riscos não valem a pena. Olha que interessante aqui. Em Josué 23, o líder, né, o Josué, destaca que a vitória vem de Deus e que ele continuaria lutando por Israel. Ou seja, Deus Aham. sempre estaria ali. E aí, Josué sugere a necessidade de obediência contínua e o perigo que era ser infiel a Deus. Até porque o povo, eles já sabiam o que acontecia quando eles eram Sim. infiéis a Deus. É. Eles já sabiam. sabiam como sofriam. Explica o ser humano, Cris. Vai, você é psicóloga, por favor, explica o ser humano. Eu sei que eu vou me dar mal, mas eu vou mesmo assim? É uma tendência. Nós temos o prazer Exato. de É isso mesmo. errar. A gente tem o prazer no erro. Parece que aquilo motiva. E o que é interessante, se nós pensarmos no sentido da vida. Qual é o sentido da vida, Ale? O sentido da vida, parece que Deus só nos colocou aqui, né? Quer dizer, na verdade, a intenção dele era outra, mas ele já sabia, né, que o pecado ia acontecer e por conta disso ele já já tinha todo um plano antecipatório já tudo isso. O que acontece? Ele só quer que a gente o reconheça, porque no Jardim do Éden éramos
para ser como as crianças, dependentes do pai. Completamente dependentes do pai, sem a preocupação. Imagina você, hoje, na condição de adulta, se imaginando vivendo como criança. Seria delicioso? Maravilhoso. Com toda a habilidade que você tem, com todo o discernimento, mas saber que você depende de um pai para tudo, sem Ai. a preocupação, mas podendo fazer. Exato, mas aí que tá, né? Agir. A criança, ela sabe que ela é dependente. E ela confia nos pais Aham. responsáveis dela Sim, que vão fazer por ela. Ela Aham. sabe que eles são mais fortes, que eles são mais experientes, sim. que eles são mais inteligentes. Aham. Então ela confia. Você vê vídeos de criança se soltando, né? Pro Aham, pai. sim. É legal isso. Por que que quando o ser humano cresce, ele acha que ele pode sozinho se Aham. virar? Não pode. É Né? Então o interessante, ser né? humano acha que não precisa mais de Deus, que ele já é forte o suficiente, Sim. mais inteligente. E aí É. acontecem as coisas todas, né? Sim. Josué aqui na lição de segunda, ele estava preocupado porque eles estavam, eles passaram, né, por muitas guerras com vitória. Sim. Mas ele queria deixar bem claro para o povo que aquelas vitórias eram de Deus. E o perigo que eles estavam correndo, se por acaso eles se afastassem de Deus. Sim. E foi o que aconteceu. Então, assim, se afastar de Deus, vocês não vão mais ter vitórias. Porque vocês não são competentes para isso. Uhum. E essa luta, a luta não era de homem para homem. Era uma luta espiritual. Onde estava Satanás e estava Deus. Sim. Né? E a gente está no meio, né? Como bonecos. Então, Josué ele tinha essa preocupação do povo continuar seguindo, né? Coitado de Josué. Que desespero, Que né? desespero. E eu fico imaginando Deus olhando para nós hoje, né? Olhando do mesmo jeito. Gente, eu dei tantos exemplos para vocês. Olhem Não ali, aprendeu sigam, aprendam. ainda. Te fiz tão E inteligente. parece que cada vez estamos piores nesse aspecto. É verdade. Quanto mais a gente... E olha só, né? Que interessante se a gente for fazer uma analogia ali com o IA. Nós estamos querendo cada vez... Aliás, nos sentindo cada vez mais intelectuais colocando todo o conhecimento numa inteligência artificial. A Esse gente é o não perigo. busca mais, a gente só comanda. Eu vou te Dá o dizer, comando. Cris, que olha só, para nós que somos cristãos, a tecnologia, ela é muito boa, Sim. porque ela nos ajuda muito nos estudos que a gente Aham. precisa, né? Quando a gente usa de forma errada a tecnologia, eu falo de nós adultos, hoje eu não estou falando de criança, de adolescente. Ela vem com tudo tão preparado que eu não questiono mais. Quem me disse que a inteligência artificial, ela dá as respostas sempre certas? Eu tenho uma prova para você. O outro dia, a Bru comentou comigo assim, quando será que meu aniversário? Ela nasceu numa terça-feira. Cairá novamente uma terça-feira. Este ano, o aniversário dela caiu no sábado. Aí, eu falei assim, pergunta aí, né, no Google. Aí falou, próximo 2026. Eu, impossível. E estava lá, 2026. Eu falei, impossível. Nem que fosse bissexto, né, que será? Não dá, não cai na terça-feira. Vai cair na segunda, não é terça. E aí eu fui ver, estava errado realmente. Que coisa, então né? você vê, coisa simples, porque o calendário para ele é algo super prático, né? Exato. E não E tinha aí a resposta. gente perde a oportunidade de argumentar. Será Sim. que é? E de Por quê? pensar. Não, eu aceito. Sim. Então, a gente fala do Brasil, né? Das coisas que o Brasil... Quanto menos educação eu tenho, mais fácil é. Sim. É a mesma coisa, Satanás. Se ele tira o meu tempo de estudo com Aham. Deus, se ele tira o meu pensamento, porque o nosso cérebro ele precisa se exercitar. Só que hoje é tudo muito fácil. Então, hoje eu não penso mais, eu vou escrever um e-mail. Não, peraí. Eu vou mostrar para o chat GPT o que ele precisa me dar. E ele dá aquela coisa bonita. Sim. Né? Legal usar. Mas primeiro cria, para que depois ele aprimore. Aham. Né? Então, o ser humano hoje já não tem tanta capacidade de questionar. E vou te dizer, muitas vezes nós precisamos aprimorar o que o chat GPT nos dá. É verdade. Porque tem muita coisa ali que às vezes você fala, poxa, mas aqui podia ser dessa maneira. Por quê? Nós temos essa capacidade de refletir sobre, porque você tem um conhecimento também. Agora, quando você não tem conhecimento, qualquer verdade
se torna, qualquer mentira se torna verdade. Exatamente. E se eu não tenho o critério de pensar se é ou não é, se eu não sou criteriosa para saber se o que eu ouvi é um fato, eu vou aceitar tudo. Tudo. Aí a gente entra Ai, num problema sério, né? Sim. Na lição de terça, limites claros. Como podemos viver equilibradamente com a sociedade em que vivemos hoje? Domínio próprio. Aí. É o domínio próprio que falta no ser humano, né? Que não tem no ser humano, mas é um dom que o Espírito Santo nos Então, concede. é possível ter domínio próprio? É. Fato, é possível. O que eu preciso fazer para ter domínio próprio, eu já sei. Eu preciso Buscar. ter a experiência com Deus, eu preciso buscá-lo todos os dias, eu preciso viver e pensar Deus. E aí ele vai Exatamente. moldando o meu ser, que eu sou toda irritada e Sim. nervosa, entendeu? Aham. Ele vai moldando. E para mim, que não está aqui na lição, mas a minha maior experiência que fala mais alto para mim é a vida de Pedro. Porque eu me identifico com ele. E ele foi transformado. Mas foi transformado quando? Depois que Jesus subiu para o Sim. céu. Aham. Então ele passou lá os dias dormindo com Jesus, comendo, bebendo, vivendo. Mas a transformação só veio depois. O que vai precisar acontecer para que nós sejamos transformados? A escolha é nossa. Sim. A gente já sabe o que precisa, Aham. né? Como chegar lá. E aqui nessa lição de terça, os limites claros. Até onde eu posso ir? E por quê? Né? E Josué, ele tinha essa preocupação. Então, ele proibiu a aliança com nações pagãs, porque sabia, né, que o povo cairia. Em vez de trazê-los, eles iriam junto, né? O perigo que Israel enfrentava não era o perigo da hostilidade das nações. Era o risco de se afastar de Deus. Então, todas aquelas guerras que eles ganharam até ali poderiam estar perdidas. Sim. A qualquer momento. A qualquer né? momento. Então, Josué, ele estabeleceu, vocês precisam ser fiéis. Vocês não podem dar trela para as nações pagãs. E eles Vocês viveram precisam isso, se né? afastar. Vocês não podem ser amiguinhos deles. Querer uma aliança. Não, porque não, a gente sabe que não consegue. Sim. Tem até, logo no começo, que a história de Acã, lembra? Lembro. Que ele quis algumas coisas que Deus disse, não pegue nada deles. Exatamente. Agora, imagina, né, a convivência. Se com objetos Deus já falou, olha, não, porque isso vai crescer os olhos. E Imagina no convívio. Invocar o nome de algum deus pagão, jurar por ele e servi-lo ou curvar-se a ele, tinha a ver com idolatria. Então, Josué, ele queria mostrar para o povo que não era uma brincadeira. Porque os costumes deles eram diferentes e poderiam levá-los à ruína. Né? E eles, como povo, já sabiam que isso era uma verdade. Porque eles já tinham passado por isso. Né? E não foi uma vez só. Foram algumas vezes, né? Aí falou também do perigo, né? Do casamento com os cananeus. Até dá o exemplo aqui nessa lição de Salomão. Exatamente. Salomão, olha só o que a gente falou em lições passadas ali, né? Como o padrão se repete. E serve de exemplo pra gente, né? Salomão era um cara o quê? Sábio pra caramba. Sábio. Tinha tudo. Quem mais teve do que Salomão, né? Então, a gente precisa entender isso também, né? Sim. Ter tudo não vai trazer nada de bom pra gente. Não, e quantos exemplos hoje nós temos? Nas próprias mídias nós vemos. Verdade. Pessoas que são realizadas profissionalmente, pessoas que são milionárias, completamente em depressão. Exato. Sofrendo, né? infelizes. Então, assim, é muito complexo isso e a gente precisa entender qual que é realmente a vontade de Deus. É entender o nosso manual de instrução. Você falou para mim, Cris, explica ao ser humano. A gente tem um manual de instrução ali, a Bíblia. Ela fala tudo. É que para eu seguir o manual, hoje eu preciso ler. Ler, estudar melhor. E é mais fácil eu colocar no Google como fazer. Sim. E aí eu queimo o aparelho. Entendeu? Então, o manual tá ali.
E eu preciso seguir algumas coisas. Ele não é fácil simplesmente assim, vamos fazer e vamos. Não, eu preciso ter mudanças na minha vida para que eu consiga seguir, né? E aí você falou, né, do domínio próprio. O que que o pecado faz? Ele tira justamente essa Exato. vontade de controle. E vem tudo com facilidade. Então, eu não quero refletir sobre. Eu não quero. Não, tudo que é fácil, tudo que é agradável naquele momento, e tudo momentâneo. Momentâneo, sim. Aí é o que a gente busca e, infelizmente, você perde aquela aliança. É isso mesmo. Lição de quarta. Olha que interessante. A ira do Senhor. Como assim, Ale? A ira do Senhor? Deus é amor, Deus misericordioso. Fala um Deus de ira? Explica isso isso. mesmo. É aquele negócio, né? Deus odeia o O pecado pecado. e não o pecador. Porém, a minha escolha, com as consequências, eu preciso entender que vai chegar um momento e que vai precisar parar tudo. Uhum. Ainda ele não voltou, porque ele ainda dá chance para nós mudarmos algumas coisas na nossa vida. Sim. A ira de Deus não é contra nós, é contra o pecado. Porém, a partir do momento que eu escolho o pecado, a ira de Deus vai me atingir. Não porque é para mim, mas porque eu escolhi estar lá. E olha só, nós deveríamos pensar nisso quando sentimos raiva de alguém. Eu estou com raiva dessa pessoa, ou do pecado que ela está cometendo, ou do pecado que está envolvendo a situação em que estamos inseridos. Porque quando a gente consegue separar a situação, o problema da pessoa, É verdade. você consegue melhorar não só o relacionamento, como muitas vezes a própria situação. Por quê? Quando a gente separa o problema daquele quem está causando o problema. Porque você deu o exemplo de Pedro. Eu gosto muito de falar que Pedro, quando já fazia parte dos discípulos de Cristo, já seguia Cristo, no mesmo momento ele fala para Cristo, quando Cristo pergunta para ele assim: o povo diz quem eu sou quem, e vocês dizem quem eu sou quem? E Pedro fala: o Filho de Deus, o Messias. E Cristo fala para ele: você disse porque o Espírito Santo de Deus te tocou. Logo depois, ele diz para Cristo que não deveria morrer. Não, Senhor, o Senhor não deve morrer na cruz. E ele fala: aparta-te de mim, Satanás. Então, olha só como uma mesma pessoa de bom coração, seguidor de Cristo, Com boas intenções, com boas intenções, muitas vezes acaba sendo levado para falar o que o inimigo quer. É verdade. Quantas vezes isso acontece no nosso dia a dia? Sempre, e a gente né? acaba com relacionamentos, muitas vezes por nada, se a gente for por falta do domínio. do domínio próprio. Exatamente. Aqui fala também que Israel, ele já havia experimentado a ira de Deus. Sim. Ele sabia como era a ira de Deus, né? Deus é justo. Então não adianta. Ele ama incondicionalmente. Isso a gente não tem dúvida. Ele deu a vida por nós. Mas ele é justo. Então ele dá chance. Só que a chance não é para sempre. Sim. Né? O momento vai acabar. E a gente precisa entender isso. O povo de Israel também precisava entender. E não provocar a ira de Deus. Então, seguir o que Deus havia pedido, porque senão eles provocariam a ira de Deus. E eles sabiam que isso seria um problema para eles. E não tem como viver com Deus no pecado. Não tem como. Não tem como. Isso é inconcebível. Tem um exemplo que é assim, banal, mas que não se compara, né, a viver com Deus. Mas, por exemplo, os andarilhos têm, às vezes, os locais que dão abrigo, mas eles são obrigados a tomar banho. E muitos continuam na rua porque não querem tomar banho. Mas lá no abrigo não tem como recebê-los sem tomar banho. Por quê? Não tem como. E o banho é algo bom. Bom, Eles precisam para a saúde. Isso. E também respeito a todos que estão ali. Exato. É mais ou menos isso. Quer dizer, né? Uma comparação muito pequena, mas é isso. Aqui só vou fazer um comentário, olha, que eu achei bem interessante, né? O juiz de toda a terra, Deus,
declara guerra contra o pecado, independente onde ele esteja. Olha só. Independente de onde estiver o pecado, ele declara guerra. Sim, Então, o que eu tenho que fazer? Correr do pecado. sim. Para não estar junto lá Aham, na hora da aham. ira de Deus, né? Porque não tem como, né? O pecado é uma coisa, É isso Deus é mesmo. outra. São completamente, não se misturam. Lição de quinta. Apegue-se a Deus. Aí não tem, né? Se você É o caminho. é o caminho, é o único caminho, literalmente, porque tem que ser consciente essa escolha, que é o domínio próprio, que é onde você vai escolher. Essa escolha é a liberdade que Viktor Frankl fala, liberdade de vontade, a liberdade do sentido. Você tem a escolha, você pode escolher o que fazer da sua vida. É isso, né? E o amar sendo uma escolha, eu preciso ter entendimento do que isso vai trazer para mim. Para que eu escolha uma coisa ou outra, eu preciso conhecer as duas, Sim. não é? E Aham. aí eu tomo a minha A decisão. decisão. Com Deus não é diferente, porque assim, quando eu escolho amar a Deus, que é um sentimento, Aham. eu escolho também mudar as minhas ações, Sim. né? Então, é um conjunto de coisas que serão alteradas em mim que eu preciso aceitar. Sim. Que Deus me trará isso. Assim como eu preciso aceitar que o pecado também me trará. Sim. Né? Então, é complicado a gente entender amar a Deus, não é simplesmente dizer eu amo. Uhum. Não. É mudar as minhas ações para que eu reflita esse amor. É a mesma coisa de eu falar eu amo meu filho e deixar ele se jogar nas drogas, se perder. Peraí, Que que amor amor é é esse? esse, né? Não, Deus, ele ama incondicionalmente. Agora, eu preciso mudar a minha atitude, porque eu mudando a minha atitude, eu mostro que eu amo a Deus. Isso é profundo demais. E o amor é muito interessante ali, porque nós só amamos realmente quem a gente conhece. É verdade. É Você, verdade. então, uma mãe de alguém extremamente pecador, vamos imaginar ali um assassino, ela ama aquele filho porque no fundo ela conhece o coração dele. Então, de Deus conhece o nosso coração. E Ele conhece a nossa essência que vem dele. Então, Ele sabe qual o objetivo da vida de cada um. É verdade. E só que Ele sabe o quanto o pecado nos envolveu. E muitas vezes parece que esse pecado que fica, né, brilhando, a gente transparece somente esse pecado, mas não. Tem alguém ali por trás que Deus quer resgatar. Exato. E aí, quando você conhece a Deus e sabe que Ele te ama incondicionalmente, e cá entre nós, quando você sabe que alguém, mesmo que você não vá muito, sabe, não tem aquela empatia com a pessoa, mas você sabe que ela gosta tanto de você, não tem como você não começar a se quebrar um pouco por aquela pessoa, não é assim? A gente precisa Porque conquistar. Quando você conquista alguém, Aham. a pessoa não começa a fazer as coisas, tomar as decisões para não te decepcionar. Exatamente. Eu falo que isso é o que a gente precisa ter de relacionamento com professor e aluno. Aham. Quando você bate de frente, eu faço de propósito, entendeu? Mas Aham. quando eu te conquisto, eu faço por amor. Exato. Porque eu não quero te magoar. Essa é a diferença. Por que a gente corre pro pecado? Né? Será que a gente ama Deus mesmo? Fica aí o Boa sinal, né? pergunta, boa pergunta. E aqui fala também que para que Israel desfrutasse sempre, né, das Aham. bênçãos da aliança, teria que permanecer Permanecer fiel. fiel. E aí é um ponto, se eu não tiver uma vida com Deus diária, eu não vou permanecer, porque a minha natureza hoje, Sim, ela vai fazer eu andar na contramão. Né? exatamente. E estava um segredo aí pro povo. É. O povo sabia disso. E sabe até hoje, Sabe? né, Nós Ale? sabemos também. Sabe que a gente precisa dessa fidelidade, porque é aquilo, quando a gente ama, a gente quer agradar. E essa fidelidade não é algo tão difícil assim, porque quando você ama, você quer agradar, isso se torna natural. É isso. Exatamente isso. E a lição falou sobre isso, né? Que aqui a Ellen White faz um comentário na sexta que fala assim: Deus é o doador da vida. Desde o princípio, todas as suas leis foram estabelecidas em favor da vida. Ou seja, tudo, todas as leis, tudo que Deus nos pede
é para o nosso benefício, não é para ele. Não é para ele. A fidelidade não é porque ele precisa de nós, não, é porque nós precisamos dele. Mas eu vou encerrar com a primeira parte de sexta-feira, que eu acho que é profundo demais. Sim. Satanás engana muitos com a plausível teoria de que o amor de Deus para com seu povo é tão grande que desculpará é o seu outro pecado. problema. Uhum. O problema é que nós não somos eternos. E pode ser que a nossa vida termine antes da gente se arrepender. Então, Satanás, ele quer colocar isso na minha mente, na sua mente, na sua mente. Deus, ele me aceita como eu estou e fica tranquilo. Ele é um Deus de amor. Ele vai te perdoar. Poxa, você é uma pessoa que não rouba, não mata. Você é uma pessoa boa. Fica tranquilo. Não. Eu preciso me entregar. Eu preciso fazer diferente. Uhum. Eu preciso me aproximar dele. Ele sim vai desculpar um monte de coisas, desde que eu esteja andando arrependida do meu pecado lá atrás. Caso contrário, você sabe, Ale, eu era a gente corre o risco de ficar ali com o pai da mentira, né? Eu era espírita. E eu não entendia muito porque no kardecismo, você quer ver uma palestra que fala sobre amor, vai num centro espírita. Eles falam muito de amor e eu não entendia como assim muitos dali não serão salvos. São pessoas tão boas, eu tenho muitos amigos. A gente sabe que muitos serão salvos, não é placa de igreja que salva, tá, gente? Não é isso. Mas eu não entendia por quê que, né, estava errado. E aí eu entendi. Quando Cristo disse, muitos virão a mim e dirão, Senhor, Senhor, preguei em teu nome, fiz curas em teu nome. Fiz tanta coisa. Aparta-te de mim, vós que não me conheceis. Então, eu falava muito de amor, pregava muito de amor, mas eu não lia a Bíblia. Exato. A importância de conhecer o doador fato, da vida isso aí. e aquele que verdadeiramente me ama e ama a você. E como diz a lição, Deus é fiel. Deus é fiel. Ele prometeu e ele vai cumprir. A pergunta que fica hoje é: eu estarei no final de tudo isso com Deus na eternidade? Ou ficarei? A escolha é minha. Seremos os vencedores? Amém. Tomara que sim, né? Sim, pela graça de Deus já somos. É verdade. Cabe a nós nos mantermos fiéis. Permanecer em Deus. Esse é o segredo do sucesso. É isso aí. Fé em ação. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.